tarde, boa tarde, meus irmãos, a todos, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Amém. Como havia dito, iremos prosseguir mais uma vez a respeito da mensagem da cruz, ou seja, a parte 3 da mensagem. Creia na mensagem da cruz, parte 3. Quero dizer nesse instante que é de suma importância este assunto. Estarei falando sobre muitos assuntos, até mesmo a respeito do estudo sobre o livro de João. Mas eu quero me ater à mensagem da cruz. E hoje eu quero falar a respeito da santificação. A santificação é gerada pela mensagem da cruz. Então, a fonte verdadeira e genuína da santificação é a mensagem da cruz. É o que eu estarei abordando nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de prosseguirmos, peço, em nome de Jesus, ative o sininho de notificações, inscreva-se no canal, por favor, e assim você estará ajudando a avançar no reino de Deus. Não somente visualize, mas recomende esse estudo para tantos quantos você puder alcançar, transferir esse estudo, fale sobre esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Assim, sem mais delongas, iremos agora avançar em nome do Senhor Jesus Cristo. A mensagem da cruz gera santificação. Tomando como base para esse estudo o texto aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Por favor, se você puder, me acompanhe na sua Bíblia, confira nas Sagradas Escrituras o que diz este texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos repetir novamente esse versículo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por quê, irmãos? Como dissociar, ou seja, separar a santificação da justificação? Todos nós sabemos que a justificação, a salvação é um ato que foi feito de uma só vez lá na cruz do Calvário por Cristo Jesus. A santificação, porém, ela é um processo. Mas não é pelo fato de ser um processo que nós não devemos buscá-la. Porque não existe como dissociar a salvação da santificação. Não adianta falar somente sobre salvação sem santificação. E não adianta falar da santificação sem falar da salvação, mediante a justificação pelo sangue de Cristo, que resultará na glorificação. Bom, isso aí já é uma outra vertente, é um outro estudo que nós também estaremos abordando. Porque hoje, qual é o objetivo dessa mensagem? É ressaltar que já ouvi tantas vezes dizer: não, é porque é assim mesmo, nós somos fracos mesmo, Deus entende. Não é assim que nós temos ouvido até o dia de hoje? Deus sabe que eu não sou perfeito mesmo, e a gente cai mesmo, tropeça mesmo, então há um conformismo com o pecado. Há um conformismo com o pecado, há um desleixo espiritual concernente ao pecado. Há uma conivência mascarada no nosso meio a respeito do pecado. Não se leva tanto a sério a questão do pecado, já que nós somos salvos mesmo e ponto final. Afinal de contas, Deus vai passar a borracha em tudo. Então nós seremos salvos.
sendo perfeitos ou não. E isto me fez pensar um estudo que não estarei abordando hoje, mas a respeito da graça barata e a graça dispendiosa. Quem faz esta distinção no seu estudo, além de muitos outros autores, é o Russell Norman Champlin, que fala exatamente deste texto aos Hebreus, capítulo 12, 14, que nós lemos, no seu comentário do Novo Testamento, no primeiro volume, na página 223, ou melhor dizendo, na página 216 do livro, no 11º parágrafo. Repetindo, neste comentário de Russell Norman Champlin, do primeiro volume, página 16, no 11º parágrafo. Ele fala sobre este assunto, que muitos falam só sobre a justificação e não sobre a santificação. Ou seja, a santificação, ela é apenas sugerida, ela não é uma obrigação, segundo aqueles que defendem o conceito da teologia da graça barata. Ou seja, a santificação, como disse, não seria uma exigência, mas é apenas sugerida. Ou seja, você a pratica se você puder, se você quiser. Não é algo que tem alguma importância no reino de Deus. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. Mas a vertente ao qual o Russell Norman Champlin defende é justamente a outra, que realmente enfatiza a importância da santificação. É a graça dispendiosa, segundo ele sugere aqui, ele ensina. Ou seja, a santificação ela está totalmente atrelada à justificação, à salvação. Só é santo quem é salvo, e só é salvo quem é santo. Estou trocando bem aqui em miúdos, porque não estarei lendo as notas que ele deixou escrito neste respectivo comentário que ele fez sobre a santificação. Mas querendo você, por favor, procure o comentário do Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, de Russell Norman Champlin. Alguns conseguiram baixar na internet, está à disposição, mas se não, compre, por favor, se você puder. E é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Mas quero falar aqui a respeito da etimologia da palavra, a origem da palavra. E eu quero fazer uso aqui de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que nos fala a respeito da importância de nós sermos santos e buscarmos assim a santificação. Vamos ver o que diz 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ser santo não significa que você é totalmente perfeito, mas está crescendo na perfeição que há em Cristo Jesus. É dessa maneira que o Espírito Santo gera Cristo em nós. E eu quero enfatizar aqui a respeito, como havia dito, na etimologia da palavra, do grego hagios, ou hagios, que é a palavra para santo em nosso português, que significa, no dicionário, da seguinte maneira, no dicionário grego, relativo a ser santo, no sentido de qualidades morais superiores e possuir determinadas qualidades, repetindo, relativo a ser santo, no sentido de qualidades morais superiores e possuir determinadas qualidades essencialmente divinas, em contraste com o que é humano, santo, puro, divino. Ou seja, santo, separado por Deus, separado para Deus, separado para as coisas de Deus, separado para o que é divino. Então, ser santo é isso.
Amém? Passando aqui rapidamente por essa introdução aqui e a primeira parte, em 1.1, falando sobre a origem da palavra santo. No grego, este versículo está exatamente assim, com esta palavra, hagios, ou seja, a necessidade de nós sermos santos. É necessário se falar na igreja sobre santificação, sobre ser santo, sobre santificação. Por isso que o texto de Hebreus diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, quando nós já lemos. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém estuda sobre esse assunto se não tiver realmente o interesse de servir a Deus com sinceridade. Ninguém estuda sobre santificação, sobre ser santo, se não tiver realmente o intuito no seu coração de servir a Deus, de levar as coisas de Deus a sério, de levar a palavra de Deus a sério. De que forma, então, de que maneira eu posso adquirir a santificação? De que maneira eu posso avançar na santificação? É o que nós estaremos falando agora, crendo. Essa é a forma de nós avançarmos na santificação, crendo na total vitória de Cristo na cruz sobre o pecado e Satanás. Poxa, então eu já aprendi a vida inteira que para alcançarmos a santificação, o meio, o pilar central é o jejum, é o meu sacrifício. Já disse no outro estudo, jejum sim, suba ao monte sim, se lá for o único lugar de tranquilidade que você tem para falar com Deus. Mas estas coisas são periféricas. Ela não é a centralidade do Evangelho. É a pedra fundamental do Evangelho, é a centralidade no Evangelho que promove a santificação, que nos conduz à santificação. Entende? Preste atenção no que o Evangelho está nos dizendo a respeito da santificação. Como alcançar, então, sem fazer rodeios, a santificação? Crendo. Crendo em quê? Crendo em quê? É na roupa ungida? É na rosa ungida? É nas intermináveis campanhas de libertação, que na verdade não liberta definitivamente ninguém? O que liberta não é campanha, o que liberta não é sacrifício humano, o que liberta é crer no que eu acabei de falar aqui, na total vitória de Cristo Jesus sobre o pecado e Satanás. Já havia explicado que este triunfo de Cristo na cruz foi espiritualmente, no sentido espiritual, o poder do pecado e de Satanás foram aniquilados por Cristo na cruz. É o quanto você crê nesta mensagem é que vai lhe proporcionar a santificação. Quanto mais você crê no que diz Colossenses, capítulo 2, versículo 13, você me verá muitas vezes repetir estes versículos de Colossenses 2, 13, 14, 15. Vamos repetir novamente? Vamos ler? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Viram então? Fala a nossa condição de mortos, que fomos ressuscitados juntamente com Ele na cruz, juntamente com Ele. Perdoou todos os nossos pecados de uma só vez. Ele perdoa
hoje porque ele já perdoou na cruz, entende? O mistério da cruz é esse. Ele te perdoa hoje porque esses pecados ficaram lá na cruz. Jamais você se arrependeria de quaisquer pecados que sejam se eles não tivessem ficado na cruz. Até o mérito de se arrepender não é seu, nem meu, é de Cristo. O arrependimento é gerado por Ele. Então nós prosseguimos aqui nessa maravilhosa mensagem. E lembrando sempre o que diz 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Quem é que dá arrependimento? Quem é que dá arrependimento? É Deus, é o Espírito Santo. Então nada provém de nós quanto à salvação. A salvação ela veio do alto. E está totalmente nas mãos daquele que nos salvou, Cristo Jesus, o nosso Pai eterno. Percebam então? Quem gera arrependimento é Ele, para conhecermos a verdade. E isto nos conduz diretamente à santificação. Parando para pensar então a respeito desta palavra aqui de Colossenses, nestes 3 versículos, a nossa condição, mortos juntamente com Ele, totalmente aniquilado o escrito de acusação que havia contra nós, a cédula, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e o versículo abaixo, que nós já falamos no outro estudo. Despojando, ou seja, desarmando, desapossando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então a derrota de Satanás foi total. Meu filho, em nome de Jesus, o quanto você quer crescer na fé? Saia do escuro, saia do engano. Todas essas coisas que você aprendeu, que vai te proporcionar santificação, elas não são o Evangelho de Cristo. Elas não vão resolver definitivamente o problema. Você só avançará na santificação crendo que o poder do pecado e de Satanás foram aniquilados na cruz. Tanto Satanás como a sua principal arma que havia contra nós, que era a força do pecado. Lembremos-nos no que diz, vamos sempre estar repetindo estes mesmos textos, que tem uma profundidade que só o Espírito Santo pode nos levar lá, nos conduzir a essas riquezas insondáveis que há em Cristo Jesus, através dessas revelações. Lembra o que diz? 1 aos Coríntios, confira sempre na sua Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Então, onde está o aguilhão da morte? Fala para mim, onde está agora? Sabe o que Cristo fez com o aguilhão do pecado? O aguilhão do pecado é o veneno. O escorpião centraliza todo o seu veneno no aguilhão. É aquela cauda comprida que todo escorpião tem. Sabe o que Jesus Cristo fez? Ele arrancou o aguilhão da morte, quebrou, esmagou e cravou lá na cruz do Calvário. Está vendo? É isso que proporciona a santificação. É o quanto você crê. Quanto mais você crê nessas palavras, mais o Espírito Santo vai gerar Cristo em você, proporcionando o quê? Santificação. É santificação não pelos nossos méritos, não é pelas horas a fios que nós já passamos em jejum e oração. Não. A santificação é proporcionada à medida em que nós cremos nessas palavras, no mérito de Cristo e não no nosso. Vou repetir de novo. A santificação é proporcionada não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. Você crê nessa palavra? Perceba, só de ouvir esses versículos,
como o Espírito Santo, ele está te conduzindo à santificação? Quanto você crê nessa palavra? Toda vez que o pecado bater a porta da sua alma, do seu coração, não pense você que é pelo fato de você crer que o pecado já foi, o poder do pecado já foi aniquilado na cruz, que a mentira não vai continuar batendo na sua porta, que o adultério não vai continuar batendo na sua porta, a prostituição, as inimizades, as porfias, as iras, as pelejas, a maldade, a soberba, o orgulho, quem sabe? Você pensa que não vai continuar batendo no seu coração? Vai. Por que o pecado é? O pecado é um rei que foi deposto do seu trono. O que um rei deposto do trono tenta fazer? Voltar. Mas aí eu te falo, é algum profeta, é algum sacerdote, é algum dos patriarcas que está sentado no trono da sua alma? Não. Quem é que está sentado no trono da sua alma? É Cristo Jesus. Por isto, mesmo o pecado tentando voltar, com quem que ele se depara assentado no trono da sua alma? Quem? Cristo Jesus. E o que te leva à santificação é crer nessa palavra. Por isso que toda vez que o pecado continuar batendo na sua porta, você agora terá a arma verdadeira. Você agora lutará com os méritos de Cristo. Toda vez que quaisquer destes pecados que eu acabei de falar bater no seu coração, o que você vai dizer? Não, eu agora creio. Eu agora creio, ó prostituição, mentira, adultérios, iras, pelejas, dissensões, heresias, todos os pecados. Eu agora creio que o poder do pecado foi aniquilado por Cristo. E quando você proferir essas palavras, sabe o que vai acontecer? O ciclo do pecado será rompido. Daí então por quê? Até hoje, você não conseguiu romper o ciclo do pecado, porque você tenta lutar com as suas forças. Você passa alguns dias muito bem em santificação, em adoração, mas logo então vem o pecado e te derruba de novo, porque você ainda não entendeu que o poder dele já foi aniquilado por Cristo, não parcialmente, mas espiritualmente total. Espiritualmente, foi totalmente vencido por Cristo na cruz. Outrora nós estávamos mortos em nossas ofensas. Estávamos, não estamos mais. Por quê? Você verá sempre eu repetir esse mesmo versículo também. Mateus capítulo 4, versículo 16. E o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. É isso que te conduz à santificação. É você acreditar que não há nenhum resquício de acusação contra você que tenha ficado de fora da cruz. Nenhuma das ofensas, nenhuma das iniquidades, nenhum dos pecados ficaram de fora da cruz, não. Não ficou nada, não ficou nenhuma acusação, nenhuma condenação. Tudo aquilo que nos separava de Deus foi cravado na cruz pelo próprio corpo de Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nada da sua velha criatura, nada do seu velho homem ficou de fora da cruz. Você crê nisso, meu filho? Você crê nisso? Está vendo? Não é derramando litros de óleo ungido na sua cabeça que vai resolver o problema. Não são milhares de encontros, ou melhor dizendo, de culto de libertação, como havia falado, que irá resolver o problema. Não, é crer nisso. Você crê nisso, meu filho? Se você não cria, por favor, passe a crer agora. E só é possível com humildade no coração, com arrependimento. Enfatize sempre a santificação, porque ela está junta, unida.
ela está intrinsecamente, ou seja, totalmente ligada à salvação. Repetindo, só é salvo quem é santo. E só é santo quem é salvo. Já repararam que muita gente está buscando esse grande avivamento? Agora eu te digo, haverá algum grande avivamento sem a santificação? Haverá um grande avivamento sem a santificação? Claro que não. A santificação não será oriunda de um personagem evangélico, seja ele padre ou pastor, ou qualquer outro líder religioso. Não será nem oriunda de nenhum nome reconhecido, mas será unicamente quando nos debruçarmos e buscarmos a respeito de todo o poder que há no nome de Cristo, que é o nosso único mediador. Como diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Lembrando o que diz lá? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É este mediador que nos conduz à santificação pelo seu Espírito. Não está ostentado nenhuma figura humana. É o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Percebam então como é importante buscarmos a santificação, que sem ela ninguém verá o Senhor. Estou gravando esse vídeo aqui, mas é o Espírito Santo que vai tocar no seu coração. Ninguém se interessa por esse assunto que não queira servir a Deus de fato, como já falei, crendo que fomos mortos e ressuscitados juntamente com Cristo. Meu irmão, olha como é importante essa palavra, juntamente com Cristo. Já perceberam isso? Lembra o que diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 5? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou de que maneira? Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Meu irmão, não é algo que Cristo irá fazer, é eu crer pela fé que já foi feito, já foi realizado. E a santificação, ela se dá neste pensamento, nesta fé. Estávamos mortos em nossas ofensas e juntamente com Ele fomos vivificados, meu irmão. Quer ver outra palavra onde está novamente esta palavra juntamente? No mesmo versículo que nós já lemos de Colossenses 2,13. Vamos repetir o que diz lá? E quando vós estáveis mortos nas vossas ofensas, nos vivificou o quê? Juntamente com Cristo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Mas tem que ter maturidade espiritual. Não são como os fracos e inconstantes. Ah, que beleza, agora Cristo Jesus perdoou todos os meus pecados, agora eu vou viver como eu quero. Não, esse é um pensamento justamente de quem ainda é dominado pelo pecado. Porque quem de fato é convertido por Cristo, pelo Espírito Santo, ele vai ter um pensamento totalmente diferente. Sabe qual é o nosso pensamento agora? Que nos leva à santificação? Nunca mais eu terei desculpa de me render ao pecado. Eu não tenho mais desculpas para dizer que o pecado ainda me domina, porque eu agora creio que o poder desse inimigo ao qual me oprimia, que é o pecado, já foi aniquilado na cruz. Ele é o rei que foi deposto do trono. Você está blindado pelo sangue de Cristo somente quando crê nessa palavra, como eu estou dizendo. Creia que o poder do pecado foi aniquilado na cruz. Não há condições de ter êxito na santificação se não crê nessa palavra.
crendo que nós fomos mortos e ressuscitados juntamente com Ele. Lembra o que diz aqui? Aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, novamente a palavra juntamente. Preste atenção, que é um mistério muito grande que o Espírito Santo nos revela quando nos debruçamos sobre estes textos. Efésios capítulo 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, a mais importante de todas as ressurreições já aconteceu, que é a ressurreição espiritual, é a mais importante. Não há possibilidade de alcançarmos a santificação sem crermos que de fato fomos ressuscitados juntamente com Ele, juntamente com Ele. Não é em nenhum sacrifício humano, não é em nenhum jejum que você faça, não, meu irmão, é meditando na mensagem da cruz, não é em campanhas, não é nada disso. Nesses rituais religiosos, não, pelo amor de Deus, é crendo que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele lá na cruz. Lá na cruz. Você vê que a partir dessa palavra que você está ouvindo, você terá muito mais êxito, sucesso na santificação a partir do momento que você crê. Eu nunca mais vou me render ao pecado, porque já estou ressuscitado com Cristo. Eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Você crê também? Que você já foi transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor, como diz Colossenses, capítulo 1, versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais assentados na região da sombra da morte, não. A santificação se dá nesta fé, neste entendimento, que nós já fomos espiritualmente tirados da região da sombra da morte, pelo sangue de Cristo, pelo mérito de Cristo, e transportados para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Você crê nessa palavra? Inclua esta palavra na sua oração, inclua a mensagem da cruz em todas as suas orações. Gaste a maior parte do tempo, ou melhor dizendo, empenhe a melhor parte do tempo das suas orações, dos seus louvores sobre a mensagem da cruz. Inclua versículos bíblicos sobre a mensagem da cruz nas suas orações, nas suas conversas com os irmãos. Empenhe a maior parte dos seus pensamentos nas conversas com os seus irmãos em Cristo, com os seus familiares, da mensagem da cruz. Não comece a sua oração sem enfatizar a mensagem da cruz, e não termine nenhuma de suas orações sem enfatizar a mensagem da cruz. Isso te levará à santificação. Porque a única fonte de poder é a mensagem da cruz, como nós já falamos na outra vez, no outro estudo, sobre Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O mesmo pensamento, a mesma revelação, o próprio apóstolo Paulo também escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, aonde é que está o poder de Deus? O Evangelho de Cristo. Aonde é que está o poder de Deus? Na palavra da cruz. E a principal mensagem na mensagem da cruz é a total vitória de Cristo sobre o pecado e sobre Satanás.
Você quer crescer espiritualmente, em santificação, separado do mundo? Creia cada dia mais nessa palavra. Não creia, não absorva nenhuma das outras mensagens, que não são outros evangelhos. Não, só existe um evangelho. As boas notícias, as boas novas, são oriundas somente da mensagem da cruz. Um dos maiores avivamentos que houve na história da igreja recente, que foi o avivamento que ocorreu na Rua Azusa. O assunto daqueles irmãos não era prosperidade, o assunto daqueles irmãos não era casamento, os assuntos daqueles irmãos não eram bens materiais, os assuntos daqueles irmãos, ou melhor dizendo, o assunto daqueles irmãos lá em Los Angeles, na Rua Azusa, era a mensagem da cruz. Quanto mais se falava na mensagem da cruz, maior milagres aconteciam. Quanto mais os irmãos de Los Angeles falavam sobre a mensagem da cruz, da onde vieram Daniel Berg e Gunnar Wingre, os missionários pentecostais que chegaram aqui no Brasil, no início do século XX, meus irmãos, quanto mais você falar da mensagem da cruz, mais poder o Espírito Santo te dará. Quanto mais você meditar no amor de Cristo, nas palavras de Cristo, no que Cristo fez por nós na cruz, no triunfo sobre o pecado, quanto mais você se deparar com essa mensagem, mais poder você terá. O poder é oriundo dessa mensagem. O poder advém da mensagem da cruz, somente da mensagem do Evangelho de Cristo. Quanto mais você crer nisso, mais poder você receberá de Deus. Então tem que deixar de lado todas essas crendices, superstições, como disse Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então abandone as fábulas, abandone os falsos ensinamentos, daí então você terá sucesso na santificação, pelo mérito de Cristo, e não pelo seu mérito e nem pelo meu. Parando então, aqui nesse versículo nós analisamos que fomos ressuscitados juntamente com Ele. Juntamente com Ele. É o que nos diz também, preste atenção. Portanto, um versículo que está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Meu irmão, aqui está. A prova real de alguém que realmente já foi ressuscitado com Cristo é essa aqui, ó. Buscando as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Não é o mesmo versículo, o mesmo pensamento que o próprio Senhor Jesus escreveu em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Aonde está o seu coração, irmão? Você espera Cristo só nessa vida? Sendo que a própria Bíblia nos adverte, se buscamos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis. Aqueles irmãos da Rua Azusa, eles buscavam as coisas do alto. Pode chamá-los de doido, de loucos, mas olha o que o Senhor Jesus fez naqueles dias. Você, por acaso, já participou de um culto que durasse 3 dias, irmãos? Vocês ousariam pensar em participar de um culto que durasse 3 dias,
que as pessoas não precisavam chegar no culto para serem libertas. Elas eram libertas no caminho da igreja, só de ouvir a voz do pregador, só de ouvir a voz daquele coral santo louvando a Deus. Quantos milhares de pessoas foram curadas só no caminho de chegar à igreja? E quantas hoje entram e saem e nada acontece? Porque estamos buscando as coisas deste mundo e não as coisas que são de cima, que é a santificação na sua vida. Busque as coisas que são de cima e não as que são dessa terra. Não há santificação enquanto os nossos olhares estiverem voltados para as coisas deste mundo. Pense nas coisas que são de cima. E quais são as coisas que são de cima? É o sangue de Jesus Cristo, que veio de cima e nos remiu de todo o pecado. Pense na mensagem da cruz. Direcione, canalize os seus pensamentos para a mensagem da cruz, que é o poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Quer santificação? Você realmente já ressuscitou juntamente com Cristo? Então o sinal é este, o sinal de quem já passou das trevas para a luz, que já foi ressuscitado juntamente com Cristo, é pensar nas coisas que são do alto, que são de cima, que apesar de serem de cima, estão escritos no livro dos livros, que é as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Aonde está contido os pensamentos do alto? Na mensagem da cruz, na palavra de Deus. Está aí então. Por isso, nunca mais seremos dominados pelo pecado. Nunca mais seremos dominados pelo pecado. Como diz aqui Romanos, capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos corpos, os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Meu irmão, nunca mais você viverá dominado pelo pecado. O pecado sempre será um acidente de percurso. Não será uma prática, não será algo planejado. E quanto mais você meditar na mensagem da cruz, menos tempo você terá para pecar. Entendeu isso? Em nome de Jesus Cristo. Não há desculpa mais, como disse o apóstolo Paulo aqui. Nunca mais apresentaremos os nossos corpos para o pecado. Porque fomos livres do domínio do pecado. Quem foi livre do domínio do pecado nunca mais abaixará a sua cabeça para o pecado, nunca mais se renderá às iniquidades, às ofensas que tanto agridem a comunhão com Deus, ou melhor dizendo, impossibilitam a comunhão com Deus. Nunca mais você ficará um minuto sem estar em comunhão com Deus, porque você entendeu que você vai esmurrar o pecado todos os dias, porque ele é um inimigo que já foi vencido. Toda vez que você se deparar com a tentação, com o pecado, você dirá: eu sei que o teu domínio, ó pecado, já foi aniquilado lá na cruz, porque o aguilhão do pecado e da morte já foi quebrado por Cristo na cruz, desfeito, aniquilado, destruído pelo seu próprio corpo lá na cruz do Calvário. Você crê nessa palavra? Então, a partir desse instante, desta mensagem, a sua vida em santificação tomará um rumo muito maior. Você terá um êxito muito maior. Não compactue com o pecado. Não há como buscar o avivamento tão esperado
se formos complacentes com o pecado. Corte todo vínculo com o pecado. Corte todo vínculo que você tenha com as ofensas que agridem a Deus. Só assim você alcançará a santificação. E isto só se dará, repito, e enfatizo novamente, crendo na mensagem do Evangelho. Enfatizando o mérito de Cristo e não o seu. Nós continuaremos a nos esforçar, sim, a lutar contra o pecado, sim, mas agora com as armaduras de Deus, como diz aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar sempre atentos. Tomai sobretudo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Falando sobre estas armaduras, irmãos, sabe o que é esta armadura? É a mensagem da cruz. É o que te dá o capacete da salvação, a certeza da salvação. É a mensagem da cruz que te mostra a revelação das Sagradas Escrituras centralizada em Cristo e no que Cristo fez por nós na cruz. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Não negocie com o pecado. Não tenha o pecado, não o trate como um assunto sem importância. Em nome de Jesus Cristo. Esse esclarecimento dará um novo rumo para a igreja. E digo que não é só eu que estou trazendo essa mensagem. Eu estou unindo a minha voz em uníssono com a voz de milhares que o Senhor tem levantado na terra. Em nome de Jesus Cristo. Não há exclusividade para aquele que busca a santificação. Busque a santificação. Não trate a santificação, ela não é algo esporádico. Não. A santificação é uma exigência. E essa exigência não é cumprida pelos nossos esforços. É pelo esforço de Cristo. É pelo mérito de Cristo que foi concluído por Ele mesmo na cruz. Corte agora, em nome de Jesus, este círculo vicioso que até hoje não se rompeu. Mas eu creio que está se rompendo agora. Em nome de Jesus Cristo. Atente para o sangue de Cristo vertido na cruz. E o seu poder infinito, que fez o que era impossível, nos libertando do império das trevas para todo sempre. Creia nisso. Se reúna, por favor. Quem sabe um dia, e não estaremos pessoalmente, quem sabe um dia não marcaremos uma live, a live da mensagem da cruz. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. E aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo acrescente na sua vida. É um assunto que tem a necessidade de voltarmos sempre, para assim continuarmos a crescer na fé. Em nome do Senhor Jesus, quero orar por você, encerrando essa parte sobre a mensagem da cruz, lembrando que ainda virá a parte 4 da mensagem, desta mensagem. Creia na mensagem da cruz, parte 4. Santo Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo, Pai, neste instante, meu Pai, ou melhor dizendo, somos abençoados por Ti, por esta tão grande revelação da mensagem da cruz, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue falando cada dia melhor a cada coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, peço por milhares, Senhor, que têm defendido unicamente e exclusivamente, ó Senhor, o Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz. Senhor, eu te peço, meu Pai, abençoa a irmã Vânia, ó Deus, com seus filhos lá em Recife, o irmão Wilton Chini, diretor, Senhor, ó Deus, do Centro de Pesquisas Bíblicas, ó Pai, a CEBINC,
Senhor, abençoe pastor Lohan, abençoe todos os irmãos de Xerém, abençoe todos os irmãos do Brasil que têm sede do Evangelho de Cristo, ó Deus, em todas as partes do mundo, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor tem levantado esta grande obra, um povo que somente faça menção da mensagem da cruz, que ostente unicamente a exaltar o único templo, ó Deus, ao qual somos chamados a entrar. Este templo é o tabernáculo vivo, que é Cristo Jesus o Senhor. Ele é o nosso tabernáculo. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo continue formando Cristo em nós, através, ó Deus, da mensagem da cruz, da mensagem do Evangelho. Senhor, muito obrigado por Senhor ter nos transportado das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Santo Deus, é a oração que eu te peço, ó Deus, sobre a vida de cada um que estará ouvindo esta mensagem, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós a Ti oramos. Amém.